Trump avança para sancionar esposa de Moraes após prisão de Bolsonaro. E o texto diz assim: após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança para aplicar sanções à esposa do magistrado, a advogada Viviane Barsi de Moraes. Nessa terça-feira, a Casa Branca passou a discutir o conjunto de medidas em respostas à prisão do Bolsonaro, entre elas a ampliação do tarifaço ao Brasil, verdade, a aplicação... Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Os Estados Unidos acabam de sancionar a esposa do Alexandre de Moraes. Ela agora, igual ao seu marido, também figura na lista da OFAC, o escritório do Tesouro americano encarregado de colocar essas sanções que proíbe a pessoa de ter qualquer relação com empresas americanas, sejam bancos, empresas de tecnologia e quaisquer outras. Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais a possibilidade de se desengavetar qualquer desculpa para perseguir opositor político, somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Eu espero que a elite brasileira seja pressionada a fazê-lo, caso não tenha a consciência necessária. E várias outras autoridades também estão sendo sancionadas hoje. Vocês vão ver no decorrer do dia. Agora, falando sobre a inclusão de novos nomes na lista do OFAC, que é a expansão da aplicação da Lei Magnitsky, eu também tenho algumas considerações. E aí, de novo, né, eu queria muito, cara, daria muito like, daria muita audiência, se eu pudesse ser o cara que, vem aí, se eu pudesse realmente fazer um tic-tac, se eu pudesse falar, bem, vamos fazer, e eu, na verdade, tenho que ajustar as expectativas de vocês. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que antes da Lei Magnitsky ser aplicada a outros indivíduos, ela tem que ser plena e efetivamente aplicada ao Alexandre de Moraes e ao seu círculo financeiro imediato, que é uma coisa que ainda está em curso. Moraes ainda não sentiu todos os efeitos da Lei Magnitsky e o seu ciclo financeiro imediato não sentiu. Ora, vocês verão... Vou fazer o seguinte. Abre aqui para a câmera 2. Vou começar a jogar aqui para vocês, tá? Pesquisem na internet. A internet pode pesquisar o que é o tal do Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar, e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários Supermans aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000, e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que é, pelo menos é a residência oficial, é a residência declarada dele, né? Porque ele também vive em Brasília, né? 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto?
A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barce de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá. Os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. Então, por isso que primeiro a gente tem que focar na plena e efetiva aplicação das sanções. E é essa a minha prioridade e a prioridade do Eduardo nesse momento. Significa que outros não serão sancionados? Não, pelo contrário. Mas essa expectativa de que, de novo, acho que o Lorival ou outras pessoas estão dizendo nos jornais que vai haver um voto e aí vai ter uma pessoa sancionada pela Lei Magnitsky. Isso é absolutamente real, porque todo o processo de produção de documentação de sanção de alguém é meticuloso, é demorado. Muita gente que acha que é assim que funciona. Eu não posso chegar no Salão Oval da Casa Branca. Ei, Trump! Como diz o Silas Malafaia. Precisamos sancionar o fulano de tal. Assina aqui essa sanção, beleza? Pô, não é assim que a banda toca. A gente está falando de um governo sério, detalhista, centenas de páginas de documentos produzidos, fontes de vários lugares diferentes, traduções, uma explicação detalhada de cada caso. Isso demora muito tempo e muito trabalho. E não seria possível o governo americano fazer isso sem nosso apoio. E eu não falo, então, eu não falo pelo governo americano, sempre deixo isso claro. Mas pelo que eu conheço desse processo, dá para afirmar duas coisas. Mais alvos da Lei Magnitsky devem vir. Isso me parece bastante provável. 2, não no tempo que muita gente quer e que eu gostaria. Mas eu posso dizer que esse trabalho meticuloso, demorado, já está sendo feito. No caso, por exemplo, dessa senhora, Viviane Barce de Moraes, do seu escritório, do seu Instituto Lex, isso já está acontecendo. Vejam, por exemplo, a própria reportagem do Globo. A aposta de aliados de Eduardo Bolsonaro sobre novas sanções contra Alexandre de Moraes. Daí ela traz as seguintes informações que eu vou lendo aqui, comentando com vocês. Deflagrada a etapa final do julgamento contra Jair Bolsonaro e outros 7 réus no caso da trama golpista nessa terça-feira, aliados do ex-presidente e do deputado federal Eduardo Bolsonaro apostam na iminência de novas sanções do governo Trump contra o então ministro Alexandre de Moraes, incluindo a sua mulher, a advogada Viviane Barce de Moraes, e potencialmente também seus filhos. Esses interlocutores afirmaram à equipe do blog sob ressalva, e é que eu digo, acho improvável que os filhos sejam junto com a mulher. Acho que os filhos vão ficar para um passo seguinte. Não que não haja documentação suficiente. Tá, mas é bom que você faça o mal aos poucos. Né? Esses interlocutores afirmaram à equipe do blog sob reserva que novas retaliações contra o magistrado podem ocorrer na próxima quinta-feira ou ao longo do julgamento no Supremo. Eduardo terá uma reunião na Casa Branca nessa quarta-feira, conforme adiantou o colunista Lauro Jardim, hoje. Né? A gente nunca diz onde é a reunião, a gente diz que é com a administração americana e eles antecipam que é Casa Branca, que para eles é tudo Casa Branca, mas, enfim. Nos últimos dias, Eduardo e o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, não sou ex-apresentador, a imprensa tem muita dificuldade de como me chamar, né? Eu nunca apresentei um programa na Jovem Pan. Os Pingos nos Is era apresentado pelo Vitor Brown ou pelo Daniel, e o Morning Show era apresentado pelo Paulo Matias. Eu nunca apresentei nada, eu sou um comentarista no máximo. Mas, enfim, o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, intensificaram o diálogo com o governo Trump na tentativa de provar
que as finanças e o patrimônio do casal estão totalmente interligados e, por isso, a única forma de evitar que Moraes drible as sanções de Washington seria ampliar a ofensiva para Viviane e até mesmo para os seus filhos. Outro objetivo dos bolsonaristas ao colocar Viviane sob a mira de Washington é impor à mulher de Moraes e ao seu escritório as duras restrições financeiras da Magnitsky, o que eventualmente poderá dificultar ou inviabilizar o negócio, o escritório do Alexandre, com prejuízos inestimáveis aos seus clientes poderosos. O Barço de Moraes atua em áreas como direito empresarial, licitações, contratos, recuperação judicial, falências e relações governamentais e conta com 2 dos 3 filhos do ministro como sócios, Alexandre e Juliana. Gabriela Barços de Moraes não compõe a banca. Não sei. O trio está na mira dos Estados Unidos, segundo o entorno de Eduardo. O influente escritório também defendeu Moraes, a própria Viviane e os seus filhos na investigação que mirou uma família de 3 brasileiros que hostilizaram o ministro no Aeroporto Internacional de Roma em julho de 2023. Como publicamos no blog, a mulher do ministro foi propositalmente deixada de fora da ofensiva contra o ministro Via Magnitsky. O objetivo dos bolsonaristas e seus aliados no governo dos Estados Unidos era de garantir à administração Trump condições para escalar as medidas contra os magistrados e o próprio STF antes de mirar outros magistrados da Corte e demais autoridades do Judiciário, como o PGR, Paulo Gonet, caso não houvesse recuo no julgamento contra Bolsonaro. Isso, na verdade, porque a gente nunca imaginou que houvesse recuo no julgamento. Além disso, argumentou-se que a inclusão de apenas uma autoridade na lista das sanções do OFAC simplificaria o processo. Isso é verdade. Por ser mulher do ministro, o texto da Magnitsky permite que ela seja implicada diretamente pelas restrições financeiras, bem como outras pessoas próximas a ele. Recentemente, como revelamos no blog, o Barço de Moraes foi contratado pelo Banco Master para representá-lo. A instituição financeira está no centro de uma controversa transação que envolve a venda de parte da sua operação para o BRB, o Banco Estatal de Brasília. Se as ameaças bolsonaristas se concretizarem, Viviane e os filhos figurarão ao lado de Moraes e suspeitos de ligação com o terrorismo e o tráfico internacional de drogas e armas na lista das sanções da OFAC. É o que diz a reportagem. Então, o que eu estou repetindo, é um trabalho sério, detalhista, meticuloso, que já está em andamento. Os próximos alvos da Lei Magnitsky são claros e eu posso dizer que as coisas estão avançadas, mas eu sou realista com vocês. Se eu falar que as sanções vão sair até sexta, por exemplo, eu estaria mentindo, porque eu acho que as chances disso acontecer são mínimas. E aqui no Paulo Figueiredo Show você tem informação real, não necessariamente a que vende mais, a que engaja mais, a que te deixa mais feliz, o que atrai o público. Por isso eu digo que eu tenho um alto grau de certeza que isso vai demorar mais do que os imediatistas desejam. Não vai ser amanhã, nem vai ser ao vivo durante o julgamento do Bolsonaro. Essa ideia de que o Trump está preparando um sistema de um voto, uma sanção, é uma coisa que não tem ideia de como é que as coisas funcionam. Eu sei que vão ter meia dúzia de pessoas falando que os Estados Unidos não estão interessados, que nada vai acontecer, que o Brasil vai acabar daqui a 2 dias, depois disso vai ser tarde demais, que tudo acabará em pizza. É normal. Esses malucos estão criticando a gente desde o início, desde que o trabalho começou. Quem está em pleno domínio da capacidade mental, por exemplo, já entendeu que aqui não tem ninguém brincando. As coisas vão acontecer. Mas nós estamos lidando com um governo. Tem um processo burocrático. O que eu posso antecipar de coisas boas? Que eu acho que o meu palpite, de novo, eu não estou falando pelo governo americano, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que nós temos ainda uma camada importante de ação, que é a do cancelamento do visto de pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes. É importante que doa nas pessoas ligadas a ele a consequência das suas ações. Nós estamos vendo as conversas do Talhaferro que eu abordei no programa de hoje, nós vimos o papel do Ayrton Vieira, nós vimos o papel do Marcos Vargas, nós vimos na semana passada com a Vaza Toga, com um trabalho brilhante lá do David Agape e depois continuidade pela Revista Oeste, nós vimos o que aquela Eukiko Kusahara, sei lá, fazia, o que essas pessoas faziam. Não pode não haver consequências para essas pessoas. Não pode não haver consequência até para o comandante do Exército, que se alia ao regime. Não pode não haver consequências para o procurador, para o advogado-geral da União, para o Bessias. Não pode não haver consequência para um monte de gente. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Eu gosto do cancelamento de visto porque ele tem um efeito muito mais doloroso do que vocês imaginam. Uma das autoridades sancionadas, não vou nem falar aqui do Barroso, que
foi uma coisa horrorosa, filhos, etc. Mas uma das autoridades sancionadas com cancelamento de visto, já agora, estava desesperada, porque a cunhada mora nos Estados Unidos, os sobrinhos, uma vai casar, ele não pode vir, estava desesperado, porque a mulher estava enchendo o saco. E, porra, não tem. Eu prefiro tomar uma magnífica do que ter a Natália enchendo o meu saco. Porque, convenhamos, é uma coisa que mulher faz muito bem, né? Mulher sabe fazer isso. Então, quando você cancela o visto de uma elite que está acostumada a viver aqui, você passa a ter consequências, você passa a ter o aspecto moral. Seus filhos não podem mais viajar, não podem mais fazer, muitos estão estudando aqui fora. Você viu o William Bonner saindo do Jornal Nacional, né? Não vai deixar saudade. O William Bonner está dizendo que os 2 filhos estão fora. Eu não sei se estudam nos Estados Unidos, talvez estudem, mas imagina, o pai não pode mais ver o filho. Esse efeito moral precisa acontecer, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, vejam, todos os sancionados pela Lei Magnitsky, antes de serem sancionados pela Lei Magnitsky, recebem o cancelamento de visto. Então, eu vou brincar aqui de chamar que o visto, o cancelamento dos vistos, que é para a pessoa e para os seus familiares, é um belo cartão amarelo. E esse cartão amarelo pode ser mais amplo, pode pegar mais parcelas da sociedade. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo para vocês que, na minha avaliação, e eu não falo pelo governo americano, e eu não tenho como controlar, eu tenho muitos desejos, o governo americano atende a alguns deles, que eles acham que estão alinhados com o interesse do povo americano e dos Estados Unidos, e outros não são concedidos. Mas eu diria que com um alto grau de otimismo, que eu acho que vai haver uma lista de cancelamento de vistos de pessoas que até agora não sabiam que estavam na mira. E isso vai ser um recado, porque, ora, se alguém da Polícia Federal, um Fábio Shor, digamos, estou aqui hipotético, se um Fábio Shor pode perder o seu visto para os Estados Unidos, ora, quem mais pode? Se o comandante do Exército também pode perder o seu visto, quem mais pode? Eu estou criando aqui nomes hipotéticos. Eu digo para vocês, eu não brincaria com os Estados Unidos. Quem acha que o Trump está recuando e que não vai acontecer nada? Meus amigos. Cara, são... Eu sempre aviso a vocês aqui no Paulo Figueiredo Show que Donald Trump não recua e nem entra em briga para perder. Quando ele entra na briga, ele entra para vencer e esmagar o seu adversário. Ele venceu a China, venceu o Canadá, venceu toda a União Europeia, venceu o Reino Unido, venceu o Irã. Mas não vai vencer. Vai vencer a Rússia, vocês vão ver, mas não vai vencer o pseudo-juiz Alexandre de Moraes no Brasil? Cara, se você acredita nisso, é muito burro, você tem que me desculpar. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os 3 poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os 3 poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio
né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma, uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.